Eu vou gravar essa aula e sem medo de errar, né? A expressão que nós vamos chegar, tá? Todos os livros colocam, né? Mas não dizem, né, da onde vem, né? Realmente eu não sei o que acontece, tá? Uns até no vídeo falam, pois isso aí demora um pouco, eu vou jogar a fórmula, tá? Usem a fórmula é essa e tal, entendeu? E eu vou mostrar aqui em detalhes, né, bastante calma, tá? Como é que se chega a essa fórmula, né, que eu vou chamar, né, de operador, né, self-adjoint, quer dizer, auto-adjunto, tá? Essa denominação ela é usada quando você trabalha com funções, né? E você observa, né, sempre a aula zero, né, que eu sempre enfatizei, né, a ligação entre vetores, né, álgebra linear e funções, né? Dei sempre uma olhadinha na aula zero, né, para vocês entenderem, né? Então eu vou com bastante calma, tá? Botando, né, o que está dentro de mim para fora, tá? Para vocês acompanharem, né, as minhas palavras, tá? Bom, os conceitos aqui, né, nós já vimos, né, inclusive nas últimas aulas, né, conceito de operador, né, no caso, né, quando a matriz é uma matriz simétrica, tá? Nós demos até um exemplo, né, do que acontece com a matriz simétrica, né? Então, até não vou nem colocar o título aqui, né? Quando você tem uma matriz simétrica, né, vou colocar aqui, pegar essa aqui. Nós vimos, né, que numa matriz simétrica, né, eu tenho aqui, por exemplo, um vetor x, né? Aqui eu tenho uma matriz AY, né? Essa operação, né? Isso aqui vai ser igual, né? Aqui eu tenho, vou colocar um A transposto, né? Vou colocar x aqui, no caso, A transposto x, vírgula y. Nós fizemos isso aqui, tá? Evidentemente, né, na matriz simétrica, né, o A é igual ao A transposto. Nós vimos isso aqui, tá? Olha que interessante. Nós vamos usar o mesmo conceito, tá? No caso de funções. Olha só. Eu tenho, olha que interessante. Eu tenho aqui, ó, até vou usar o mesmo símbolo, ó, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um vetor, uma função v, né? Aqui eu tenho um operador LU, tá? Eu quero mostrar em que caso, olha só, hein? Eu tenho essa troca aqui, ó, U, L, vou colocar até um símbolo asterisco, né? Fazendo o papel da matriz transposta, tá? Olha só, tudo explicadinho, ó, vezes o vetor V. Quando acontece isso aqui, até vou tirar até a interrogação, ó, quando acontece isso, tá? Isso aqui implica que meu L, esse meu L aqui, né, ele é chamado de, vou colocar em inglês, depois eu coloco em português, self-adjoint. Que traduzindo, né, é o operador, né, é auto-adjunto, né? Aqui eu vou colocar o operador, né? Operator, né? Operador. Tá bem claro isso aí?
Tá bem claro? Tá? Então eu tenho, né? Agora, vou definir, ó, definir, né? O tal do produto interno, né? No caso de funções, né? Definir produto interno, né? Que é o nosso produto escalar, né? No caso de vetores, né? De vetores, né? Então, o definir, né? Como sendo, ó, eu vou aplicar a definição até aqui, tá? Então eu tenho aqui meu V, U, né? LU é um vetor, tá? No caso, né? V é um vetor, é no espaço das funções, a gente fala assim, tá? Então isso aqui vai ser igual a integral de A até B, no caso, né? De V, LU, dx, tá? Então, isso é, ó, aquilo que eu falo sempre, definição não tem pergunta, não tem pergunta. Eu defino produto interno, né, de duas funções, aqui, até vou colocar aqui, por exemplo, produto interno de duas funções, aqui, ó, fg, por definição, né, a integral de A até B, né, certo? Aqui, ó, de f de x, g de x, dx, né, certo? E algumas definições colocam uma função peso aqui que nós vamos ver isso aí, tá? Mas tudo bem. Essa é a definição, tá? Definição. Produto interno. Ah, por quê, professor? Porque definição não tem pergunta. Não, quando vocês acompanham, né, os motivos, né, tudo fica fácil, né? Isso aqui é definição, é obrigado a aceitar, né? Isso aqui é consequência, isso aqui você não pode aceitar. Na consequência você tem que mostrar, né? Exatamente o que eu venho falando bem claramente, né, nas minhas aulas. Então eu apliquei, né? Porque meu LU, né, agora vou mostrar aqui, né, é o seguinte, eu tenho antes de colocar LU, tá, vou colocar aqui, no caso, né, uma equação diferencial, vou aplicar para esse caso, tá? No caso, ordinária. O que é ordinária? É que não é parcial, né? Segunda ordem, tá? Essa é a equação diferencial ordinária, linear, né? Diferencial, né? Linear, tá? Ordinária, tá? E aqui eu vou colocar a minha equação, tá? Eu vou usar, no caso, né, fazer assim, P de x é o coeficiente, tá? Ó, derivada segunda de U em relação a x2, mais um outro coeficiente, M de x, a derivada primeira de U, tá? Mais um coeficiente Q de x vezes U igual a um H de x, tá? Isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Os coeficientes são variáveis, tá? E aqui é meu termo, uma fonte, por exemplo, né? Que aqui eu tenho uma equação aqui não homogênea, tá? Esse termo aqui, ó, diz que ela não homogênea. Certo? Nós demos até exemplo, né? Quando esse lado aqui é zero, né, eu tenho uma equação homogênea, né? Então aqui eu posso chamar meu operador L, olha só que interessante. Meu L
vai ser exatamente P de X. Aqui, eu vou fazer, depois eu mostro para vocês. D2 sobre dx2 mais M de X, D sobre dx mais Q de X. Né? Repara que está faltando o U, tá vendo aqui, ó? U aqui e U aqui. Né? Então eu vou até realçar, né? Meu U aqui, ó. Aqui, ó. Que é meu U, tá vendo? Para ficar bem claro para vocês, ó. Tá? Então eu tenho meu L atuando no meu U. Até vou até apagar aqui, no caso. Aqui eu tenho aqui, ó, meu U aqui, ó. Só olhar para lá, ó. Aqui eu tenho meu U aqui, ó. Né? Então, olha que interessante. LU, tá vendo? Aqui eu tenho meu LU é igual a H. Interessante, né? Meu LU é igual ao meu H. Tá bem claro isso aqui? Quer dizer, LU é uma função. É uma função, tá? Isso aqui é chamado, né, no caso, né, um operador. Tá? No caso, operador, né, linear, certo? De segunda ordem. Na literatura, só para simplificar, né, é bom aqui que eu apago e coloco por cima, né? Geralmente, tá? Coloca aqui, ó, aqui, ó, um D maiúsculo,